E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, tá? Se aparecer algum grito, alguma coisa parecida aí, não esquenta não, porque a família aqui do lado aqui, o pau tá comendo hoje. Mas vamos lá. O Japão, ele tá querendo militarizar praticamente a Ásia contra a China. Ela tá cutucando a China ali. Só que a China já começou a retaliar. Só que nessa brincadeira toda, tá? Já vou te mostrar por A mais B os passos que o Japão está tomando. Então já vou avisar, o vídeo vai ficar comprido, tá? Mais que o normal. Vou tentar dar uma resumida aqui, mas não espere que ele fique muito curto. Então vai ter algumas siglas, duas siglas que você vai ter que praticamente aprender sobre ela, tá? Que são os pacotes que o Japão está fazendo, para você ter uma noção do que é. Por quê? Essas siglas elas devem aparecer na mídia japonesa com uma certa frequência daqui para frente. Tá? E nisso, você já sabendo o que é, já dá para você ter uma ideia. Então já dá para você sacar também que tempos sombrios para o Japão vão acontecer. Tá? Porque com essa medida que o Japão está fazendo, política interna de crescimento, zero. Tá? O negócio é escoar dinheiro do Japão para fora. Só que nisso já vem o que? Aumento de impostos. É isso que eu vou trazer para você também. Por isso que eu bato muito em cima, tá? Nos últimos vídeos. Invista seu dinheiro, porque o Japão está tomando um caminho complicado. O Kishida está tomando um caminho perigoso para a economia do Japão. Só ele não entendeu ainda que o povo vai fazer a geração de riqueza para ele. Porque ele sabe que a grande maioria do dinheiro que entra para o Japão, do PIB do Japão, é de consumo interno. Só que só esse cabeçudo ainda não entendeu. Mas vamos lá. Tá? Primeira sigla vai ser a OSA. Tá? As revisões da Estratégia de Segurança Nacional de dezembro do ano passado introduziram uma nova estrutura de ajuda, chamada Assistência Oficial de Segurança, chamado OSA, tá? Com a sigla OSA, OSA. O Japão ajudará países a melhorar sua capacidade de dissuasão por meio do fornecimento de equipamento de defesa e por outros meios. Então, só por aí você já está vendo que vai escoar uma boa parte do dinheiro do Japão, tá? Em vez de ser usado para melhorar a vida das pessoas aqui, para fazer a geração de riquezas daqui, não. Ele vai militarizar outros países. Tá? Claro, com o dedinho de quem? Você já sabe, OTAN. Tá? Eu vou chegar lá também, mas vamos lá. O Conselho Nacional de Segurança do governo deliberará sobre as diretrizes operacionais que incluem as políticas básicas para o OSA, e o governo decidirá oficialmente sobre o esquema. O Fundo OSA fornecerá assistência relacionada a assuntos militares, que não são cobertos pela estrutura oficial de assistência ao desenvolvimento ODA do Japão. Eu vou chegar no ODA lá também. Eu vou fazer passo a passo para você poder entender como é que a coisa está indo. Tá? Com o OSA, o governo planeja ajudar principalmente países em desenvolvimento a fortalecer sua capacidade de segurança para ajudar a estabilizar a região Indo-Pacífico. Só para vocês terem ideia, eu não sei se vocês chegaram a ver. A China já está tentando fazer bloqueios no mar ali e fazer fiscalizações nos navios. Tá? Então, com isso, o Japão já está tentando retaliar a China. Tanto que Taiwan já furou um desses bloqueios. E falou, aqui para você, ó, que vocês não vão olhar meu navio não. E, ó, então já dá para você ter ideia como é que a coisa vai ser. Nas diretrizes, o governo posiciona como um pilar para a realização de um Indo-Pacífico livre e aberto. As diretrizes estipularão a ajuda que seja fornecida a países com ideias semelhantes que compartilham valores semelhantes, como o Estado de Direito. Então já dá para você sacar que os países que quiserem, né, que forem junto com ideais americanos, eu não falo nem japoneses mais, eu falo americanos, porque o Kishida está sendo muito guiado pelos Estados Unidos. Não sou contra os Estados Unidos, só para levantar. Só que
todas as diretrizes que, se você parar para reparar, que o Japão está seguindo, é por causa das ideias do Biden e da OTAN. Então já dá para você sacar que o Japão vai se afundar de novo. Não com a questão do tempo. Aí eu vou chegar lá, você vai ver o porquê. Porque a China já preparou a retaliação dela. Mais concretamente, o governo fornecerá equipamentos de defesa dentro do alcance dos 3 princípios sobre a transferência de equipamentos e tecnologia de defesa. O governo também planeja assistência à infraestrutura usada pelas forças militares, como portos e aeroportos. Então você já sabe que o Japão vai construir essas coisas para os outros países. Então dinheiro vai ser escoado. Tá? Ao combinar os esquemas do OSA e do ODA, o governo pretende expandir a sua rede de países com ideias semelhantes, de modo que o Japão e os países assistidos possam enfrentar a China e a Rússia e se tornarão cada vez mais hegemônicas em seu comportamento. Então já deu para você sacar aí em relação ao OSA. Tá? Agora vamos ao ODA. O que é o ODA? Tá? Para fazer o uso estratégico das assistências oficiais ao desenvolvimento, no caso ODA, tá? Agora essa outra sigla, o governo planeja enfatizar uma abordagem mais proativa de propor ajuda aos países em desenvolvimento, em vez de esperar solicitações das nações. Então, o que acontece? No caso do ODA, os países precisavam fazer uma requisição. Japão, tem como você me ajudar? Meu país está querendo crescer. Você pode me dar um dinheirinho para a gente poder melhorar a nossa infraestrutura? Não militarmente. Tá? Assistência para o crescimento do país. Só que agora não. Com essa reformulação do ODA, o Japão vai lá, ó, eu tenho tanto de dinheiro para te dar, você quer? Então já deu para você sacar que a política do Kishida é ajudar os outros países e Japão neca. Então já dá para você sacar também que grande parte do dinheiro do Japão ele vai ser escoado. Não vai ser usado para infraestrutura. E com isso, já dá para você sacar que tempos sombrios e aumentos vão vir de tempos em tempos no Japão. Por isso que eu falo, bato em cima. Você que mora no Japão, quer crescer na vida, financeiramente falando, comece a investir seu dinheiro. Porque a coisa vai começar a degringolar, e não vai demorar muito, mais do que já está. Continuando. O lançamento dessa cooperação tipo oferta está delineado em um projeto de revisão da Carta de Cooperação para o Desenvolvimento, que define as linhas mestras. No rascunho da revisão, o governo também planeja declarar sua política de promover a visão de um Indo-Pacífico livre e aberto por meio da prestação de assistência a países em desenvolvimento, a fim de fortalecer a cooperação com nações afins. Então, junta o ODA com o OSA, você viu a quantidade de dinheiro que vai ser escoado para os países. A revisão da carta será a primeira desde 2015, com um período de 8 anos. Por trás desse uso estratégico da ODA, está a ideia de reconstruir uma ordem internacional abalada por fatores como a invasão da Ucrânia pela Rússia, para construir uma sociedade global, pacífica e estável. O governo fará um anúncio do projeto de revisão ainda esta semana, com a aprovação do gabinete prevista para maio. Então já sabe que já está, o pezinho já está aí. A cooperação do tipo oferta é a peça central do rascunho. O ministro das Relações Exteriores espera que isso dê ao Japão mais oportunidade de prestar assistências com eficiência nas áreas em que se destaca e se concentrar nas assistências alinhadas aos objetivos diplomáticos. Politicagem. Objetivo diplomático, trocando de palavras, nada mais é o que? Politicagem. Originalmente, o ODA funcionava como uma base de princípio de fornecer ajuda a pedidos do país beneficiário. Então é aquilo que eu havia explicado antes. O país precisava pedir. Tá? Agora não. Os observadores apontaram que essa assistência tende a ser fragmentada. Por que eles estão fazendo isso?
Porque a China, ela tem algo parecido, tá? Só que o que a China faz? Ela dá assistência pro país, só que ela ganha, tá, os direitos sobre alguma infraestrutura do país. Então já deu para você sacar por A mais B como é que a coisa é. O Japão, tá, ele tem essa política também, tá? Só que não é tão, como é que se fala assim, como é que se diz? Poeticamente falando, da forma que eles estão descrevendo aí. Por que eu falo esse tipo de coisa? Na época, quando eu era pequeno, meu pai era presidente, né, da Sumitomo do Brasil. Quem mora no Japão conhece a Sumitomo, tá? E a Sumitomo é uma grande multinacional. Meu pai era o presidente, por incrível que pareça, tá? Da Sumitomo no Brasil. Então tinha certas políticas que eles faziam lá e meu pai me passava, né? Ele tentava me explicar porque ele já tentava me ensinar sobre administração e economia. Então teve uma dessas políticas que ele me falou que era a seguinte: o Japão ele ia financiar a parte ferroviária do Brasil, só que para o Brasil não ter que pagar isso em dinheiro para o Japão depois, o Brasil ele ia dar a concessão do minério de ferro para o Japão durante 20 anos. Então já deu para você ter uma ideia que uma boa parte do minério de ferro que era extraído no Brasil vinha para o Japão. Então já deu para você sacar que essas políticas de eu vou te ajudar aqui, eu vou te ajudar ali, não é de graça. Não é aquela coisa, como é que se diz assim, filantrópica que eles tentam passar. Não, tem um porém por trás. Tá? Mas é aquela velha história também. Você vê que o Japão ele foi modificando, as políticas foram modificando. Você vê que agora eles estão tentando modificar essa política de novo. Só que agora o que é? Contra a China. Tá? Mas continuando aqui. A Carta atual de Cooperação para o Desenvolvimento também inclui a apresentação proativa de propostas. É aquilo que a China já vem fazendo também. Né? Vamos lá no país, te dou tanto, tá, para você fazer suas coisas aí, mas com certo interesse por trás. Mas as operações da ODA continuarão a enfatizar as solicitações dos países receptores. O governo pretende mudar para uma assistência mais orientada às propostas através da revisão. Em relação à atividade livre e aberta da Indo-Pacífico, o projeto de revisão incluirá uma política para ajudar a aumentar as capacidades de segurança marítima dos países em desenvolvimento. Você viu que já está olhando para o lado de quem? Taiwan e Filipinas. Por meio do desenvolvimento de barco patrulha e outras assistências. Então você vê por que desse tipo de coisa, porque a China está fazendo um bloqueio no mar. Ali. Então já dá para você sacar que a coisa não é bem assim, tão filantrópica da forma que eles estão tentando passar. Tá? Por isso que eu falo. Só que esse tipo de coisa requer recursos. Só que esses recursos vão sair da onde? Do povo. Do povo japonês. Só que nisso vai estar cutucando quem? Um grande país, tá? Que é a China. E nesse meio tempo vai acontecer que algumas retaliações. Só que não esquecendo que o Japão a China é o maior parceiro comercial da China, do Japão. Já da China é bom, né? A China é o maior parceiro comercial do Japão. Se a China cortar relações de alguma maneira, na parte de importações dela lá, o Japão se lasca financeiramente. Por isso que eu falo que o Kishida está tomando uma política burra. Em vez dele gerar riquezas internas do Japão para ele se sustentar contra a China, por exemplo, ele não está fazendo isso. Ele está escoando as riquezas do Japão para fora. Aqui dentro a geração de riqueza vai ser pouca. E aí? Aí ele vai fazer o quê? Geração de riqueza com aumento de impostos. Eu vou chegar lá, tá? Nessa parte. Que ele já começou a deliberar isso no Senado. Só que se ele não fazer a geração de riqueza dentro do Japão e só for para fora, ele fica totalmente dependente dos outros países. E nisso, se o país falar, não quero saber de você, e acabou, e já dá para você sacar por A mais B que a coisa vai degringolar.
Tá? Por isso que eu falo que a geração de riqueza dentro do Japão, no caso, melhorias no salário, baixos impostos ou alguma outra coisa parecida, está acabando. Não vai ter mais isso no Japão daqui para frente. Então já dá para você sacar o quê? Você vai ter que fazer de alguma forma que seu dinheiro renda. Por isso que eu venho batendo de novo na tecla por tecla. Invista seu dinheiro. Você quer ter um futuro mais próspero financeiramente falando, comece a investir seu dinheiro. Porque você vê que eu estou te mostrando por A mais B que o Kishida está tomando uma política de escoamento de dinheiro. E nisso, o escoamento de dinheiro requer o quê? Reposição desse dinheiro depois. Se ele não está fazendo geração de riqueza dentro do próprio país, ele vai ter que gerar de alguma forma essa riqueza para poder suprir isso que ele está fazendo. Porque da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. E vocês já viram, que acompanham no canal, que as finanças do Japão não estão boas. É ano após ano no vermelho. Então, sinal o quê? Que a arrecadação do Japão está cada vez menor. Então já dá para você sacar por A mais B como é que a coisa está aí. Tá. Aí juntando todas essas coisas aqui, tá? O ministro da Relações Exteriores, o Hayashi, ele está em deliberação com a OTAN. Por isso que eu falo, sempre tem um dedinho por trás. Por isso que eu canso nos vídeos, quem é mais antigo de canal deve se lembrar, que eu sempre falei, tá? Você não precisa discutir com ninguém. A verdade vem à tona. Tá? Deixa, você pode estar sendo humilhado, estar sendo injustiçado, mas a verdade aparece. Tá? Você vê que a verdade vem aparecendo. Olha só, no caso do Hayashi, que tiveram uma reunião da OTAN, tá, essa semana, e o Hayashi estava lá. Tá? Então, vamos lá, as palavras do Hayashi. Tá? Hayashi disse que o Japão não pode atingir um objetivo de realizar um Indo-Pacífico livre e aberto. Um termo popularizado pelo ex-ministro falecido Shinzo Abe. O Abe realmente ele sempre lutou por esse tipo de coisa, só que ele nunca ganhou força. Igual essa parte da militarização do Japão, o Abe sempre tentou fazer. Só que o Senado sempre ia lá e vetava. Só que a China deu mole. Quando a China jogou aqueles mísseis que chegou no mar do Japão, deu a brecha. Foi nisso que o Japão aprovou, tá, esse sistema novo de defesa de mísseis. Por causa da China. A China também é muito cabeçuda também, mas vamos lá. A China, aquela velha história. A China, nós somos fortes, nós podemos tudo. Aí, só deu munição para o inimigo. Mas continuando. O conceito tem sido usado para aumentar a conscientização sobre a crescente influência militar e econômica de Pequim. Então já dá para você sacar por A mais B que o negócio é contra a China. Hayashi acrescentou que o Japão e a OTAN estão trabalhando em uma revisão do seu programa de parceria adaptado individualmente, segundo o qual a cooperação, no caso da sistema de defesa, cyberespaço, espaço sideral, desinformação e outros domínios devem ser reforçados. Só que o Japão está tomando um caminho perigoso com isso. Por que eu falo? Porque o Japão não faz parte da OTAN. Simplesmente o Japão não faz parte da OTAN. Então, se acontecer alguma coisa, a OTAN ela não tem a obrigação de defender o Japão. Diferentemente dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ele tem um tratado com o Japão. Tá? Claro que o Japão paga para os Estados Unidos pela defesa. Só que nesse tratado era o que? O Japão não iria se militarizar, tá? E os Estados Unidos cuidaria da defesa do Japão. Claro, com o Japão pagando ali. Só que você vê que a coisa está mudando. Então você vê que o Japão está se militarizando, os Estados Unidos está junto e a OTAN está entrando ali. Só que se acontecer alguma coisa, o Japão não tem garantia que a OTAN vai entrar para defender ele. Vocês entendem como é que a coisa tá? Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão está caminhando por um caminho perigoso, tá? Sem garantia de nada e sem garantia de ajuda. Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão está sendo usado.
entre aspas, tá? Pela OTAN e pelos Estados Unidos. Infelizmente é esse caminho, porque eu não vejo garantia nenhuma. Só para vocês terem ideia, o ano passado ou o ano retrasado, quando o Japão começou a lucrar muito com os Estados Unidos foi lá e cortou o Japão na parte de exportação de carne. Por quê? Para o Japão não lucrar. Só o retardado do Kishida não viu esse tipo de coisa ainda. E aí? Mas, continuando, tá? Aí agora nós vamos para o aumento de impostos aqui no Japão. As deliberações começaram na sessão do plenário da Câmara dos Representantes, durante o qual o primeiro Kishida foi questionado. Então já viu que já começaram as deliberações. As receitas, no caso, que não sejam de impostos, não há receita, no caso, a fonte de receita temporária e estável. Então já dá para você ter uma ideia que eles já começaram a deliberação ali, tá? Aí o Kishida começou a falar e começou a dar as respostas dele, tá? Com base em fato em termos garantidos de 4,6 trilhões de ienes de receita tributária nos últimos 5 anos, continuaremos a nos esforçar para garantir mais receitas não tributadas. Tá? É aquela velha história de investimentos e etc. Além disso, o primeiro-ministro Kishida disse: depois de implementar minuciosamente as reformas administrativas e financeiras, então já viu que virão reformas financeiras por aí. Tá? Gostaria de pedir a sua cooperação nas medidas tributárias como uma responsabilidade para gerações futuras em relação aos recursos financeiros insuficientes, no caso, aumentando os impostos. Aí o que aconteceu? A oposição do Japão caiu matando. Em relação a esse projeto de lei, o Partido Democrático Constitucional e outros esclareceram sua posição de confronto e espera-se um debate acirrado a ser realizado no futuro. Por quê? Agora está chegando a época de eleição no Japão, tá? Então, então eles não vão mexer muito nessa parte, por enquanto, mas já começaram as deliberações, então já dá para você sacar o quê? Vai vir aumento de impostos no Japão. Isso é fato. Então, se o Kishida conseguir a maioria das cadeiras nessa próxima eleição, lascou. Tá? Aí ele vai reinar livre, pleno e solto para ele fazer o que ele quiser. Ele já está fazendo isso por causa que ele já tem o apoio da Komeito. Tá? Aí agora, se nessas próximas eleições ele conseguir mais cadeiras, aí que a coisa vai degringolar de vez. Então já dá para você sacar o quê? O Japão ele não está fazendo coisas para geração de riqueza. Tá? Para aumentar o fluxo de mercadorias dentro do Japão, para proporcionar mais riquezas para as pessoas. Não. A única coisa que o Japão está fazendo é o quê? Geração de impostos para tirar das pessoas. Porque até agora no canal eu não gravei uma matéria, tá, que o governo está fazendo uma geração de riqueza interna. Muito pelo contrário. Já dá para você sacar por A mais B que a política do Kishida atual é de escoamento de riquezas. Só que ele tem que repor isso de alguma maneira. Só que ele tem, como é que se fala? A livre, como é que se fala assim, ideia de que essa geração de riqueza, como é que se fala assim, vai vir de fora. E não é. Tá? Porque uma boa parte do PIB japonês é interno. Você vê que o que está salvando agora a economia do Japão é o turismo. Porque você viu que a parte das fábricas estão uma caca. Estão uma porcaria. Você vê que mês após mês eu gravo matérias aqui no canal, tá? Com relatórios do governo, não sou eu falando, que a parte manufatureira do Japão, tá, desculpa o termo, está uma bosta. Alguns setores crescem, daqui a pouco aquele setor cai, e fica aquela dança das cadeiras, mas você vê que a coisa não melhora para todo mundo. Não dá aquele crescimento expansivo. E nisso já dá o que acontece? Não dá geração de riqueza interna. Por isso que eu estou te alertando, mais uma vez. Invista seu dinheiro de alguma maneira.
Tá? O Japão, ele vai, como é que se fala assim, começou também, por causa dessa ideia também de investimento, geração de riqueza, a dar os passos a partir do ano que vem, tá? Aqui no Japão, quem quiser investir em moeda japonesa, em ações japonesas e etc. aqui no Japão, vai poder investir até 20 milhões não tributáveis. Pô, é bacana demais nesse ponto. Tá? Se você tiver dificuldade em fazer investimentos aqui no Japão, você pode investir no Brasil. Hoje tem 1000 maneiras de você mandar o dinheiro para fora, no caso, para o Brasil, para você investir no Brasil. Já citei o banco que eu uso, tá, para fazer investimentos em outros vídeos. Então já dá para você sacar para mais bem aqui. Não pare, tá? Invista cada vez mais se você puder, porque o Japão está se tornando uma parte, como é que se fala assim, que não dá para saber como é que vai ficar daqui para frente. Mas continuando aqui, agora vamos à retaliação da China, tá? Porque a China, você acha que a China ia ficar barato? Deixar barato? Não ia. Até porque o Japão, ele está fazendo um sistema, tá, que foi imposto pelos Estados Unidos, tá? O Japão só adotou isso também, que é de fazer bloqueios de maquinário e semicondutores para a China. Só que no caso do Japão, para não falar que nós vamos fazer isso direto para a China, ele falou que é para todo mundo. O ministro japonês falou que vai ser para todo mundo, independentemente da China, para evitar fins de militarização daquilo. Mas depois que o maquinário entrou no país, não dá para saber se aquilo ali vai ser para indústria doméstica ou para militarização. Não dá para saber. Porque eles falam assim, destina tanto para aí, acabou. Ele faz uma outra papelada e não tem como saber. Então, os Estados Unidos começaram com isso, de banir as exportações de semicondutores, maquinários para a China. O Japão adotou a ideia. Se eu não estou enganado, parece que a Holanda também adotou a ideia. Tá? Então você vê que a China, ela fala assim, eu estou lascado se eu não tiver semicondutor de alta performance. Então vou ter que fazer alguma coisa para poder moeda de barganha. E olha só o que a China fez. Eu vou trazer isso para você agora. Tá? Não sei se no Brasil outras mídias relataram, mas olha só. A China está considerando proibir a exportação de tecnologias usadas para produzir ímãs com terras, no caso assim, raras, tá? De alto desempenho implantados em veículos elétricos, motores de turbinas, eólicos e outros produtos, citando a segurança nacional como uma razão, o que foi descoberto. Tá? A tendência global de descarbonização, levando uma mudança para o uso de motores elétricos, acredita-se que a China está tentando assumir o controle da cadeia de suprimento de ímãs e estabelecer um domínio crescente no setor ambiental. Mas isso só começou porque a China já havia avisado o Japão. Se você fizer esse negócio dos semicondutores, nós vamos retaliar. Nós não vamos ficar quietos. E a China cumpriu o que ela disse. Tá? Pequim atualmente está revisando seu catálogo de tecnologias proibidas e restritas de exportação. Uma lista de manufatura e outras tecnologias industriais sujeitas a controle de exportação, e divulgou um rascunho do catálogo revisado por comentários públicos em dezembro. No rascunho, as tecnologias de fabricação de ímãs de alto desempenho, usando elementos de terras raras como o neodímio e samar cobalto, foram adicionadas à proibição de exportação. A solicitação de comentários cessou no final de janeiro e espera-se que as revisões sejam adotadas ainda esse ano. Então já deu para você sacar que o Japão vai ficar em maus lençóis. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Japão está muito engajado nessa tal da descarbonização. Tanto que eles vão soltar esse ano um título de ações com nome de título verde, no caso para financiar a parte de descarbonização do Japão e etc. Tanto que vai ter cidades aqui no Japão que vão receber subsídios, tá, para trocar a sua frota
para começar a tirar os carros, como é que se fala assim? Os carros normais e colocar carros elétricos, para poder diminuir a emissão de carbono. Então você vê que o Japão, entre aspas, ele está engajado nisso, ele está. Só que nisso a China já vai dar um checkmate nele. Porque nisso vai prejudicar o quê? As montadoras japonesas por um todo. Então já dá para você sacar por A mais B também que as montadoras japonesas pode ser que passem por um período sombrio daqui para frente. Já estou dando um aviso também. Mas continuando. Os ímãs feitos de terras raras são componentes-chave em motores que usam eletricidade e força magnética para gerar a rotação. Além dos EVs, eles são amplamente utilizados em aeronaves, incluindo aviões militares, e itens industriais como robôs, telefones celulares e no caso, ar-condicionados. Espera-se que o uso de tais ímãs aumente junto com os semicondutores e células de armazenamento, as famosas baterias. Então já dá para você sacar por A mais B que os carros elétricos ou os carros híbridos que têm a bateria vão passar por um aperto aí. As montadoras vão passar por um certo aperto. O governo japonês está supostamente preocupado com o impacto potencialmente massivo que uma interrupção no fornecimento dos ímãs poderia ter em várias atividades públicas e econômicas. Então já viu que o governo japonês já tem ciência da situação, porque essa matéria foi feita no jornal japonês. Então já dá para você sacar por A mais B que, dependendo da situação, o Japão vai ter que abrir as pernas para a China de novo. Não estou falando que esse termo abrir as pernas ficou meio chulo, né? Me desculpe, tá? Retiro o que eu falo. Tá? O Japão vai ter que ceder, tá? Na parte dos semicondutores, ou ele vai se lascar de verde e amarelo. Então já dá para você sacar também que, dependendo da situação, a parte automobilística, que é o carro-chefe do Japão ainda, vai passar por dificuldades. Para bom entendedor, 2 palavras basta. Tá? Continuando. Estima-se que a China detenha, presta bem atenção nisso, para você ver o tamanho da importância disso. Estima-se que a China detenha cerca de 84% do mercado global dos ímãs de neodímio e mais de 90% da participação em ímãs de samário e cobalto. Então você vê que a China tem uma grande fatia no mercado. O Japão, por sua vez, detém apenas 15% no mercado de ímãs de neodímio e menos de 10% do mercado de samário e cobalto. Então já dá para você sacar por A mais B que, se a China tesourar essas exportações desse neodímio, do samário e do cobalto, já dá para você sacar por A mais B que haverá uma grande crise automobilística no Japão. Então, vão ficando atentos aí. Tá? Aquela velha história. Quem avisa, amigo, eu sempre falei que você é a pessoa mais importante para o canal. Falo de novo, você é a pessoa mais importante para o canal. Sem você, o canal não existe. Tá? Então, eu quero o seu bem, já estou te alertando os passos que o Japão está tomando e que a coisa vai ficar complicada no futuro. Tá? São politicagens do Kishida. Você vê que política não é interesse, entre aspas, nacional. É o interesse de alguns políticos em relação a outros políticos. Enriquecimento apenas de políticos de poder. Nada mais é. Porque se eles tivessem o interesse de realmente enriquecer o povo, a política seria voltada para o povo. E coisa que não está acontecendo, e eu não estou vendo políticas para o povo. É aquela velha história. A política para o povo do Kishida, o que é? Vamos dar 50 mil ien aqui, vamos dar 30 mil ien ali. Essa é a política do povo que ele tem. Tá? Por isso que eu falo que essa política é aquela famosa política da cenoura. Ele joga a cenoura na frente do animal ali,
O animal tenta correr para pegar a cenoura, correndo cada vez mais rápido, no caso você trabalhando cada vez mais para tentar alcançar aquela cenoura e você nunca alcança. Por isso que eu falo para você, de novo, invista seu dinheiro. Tá. Continuando aqui. Se a China proibir as exportações de tais tecnologias, será difícil para os Estados Unidos e a Europa, que tradicionalmente não fabricam ímãs de terras raras, você viu a porcentagem que eu te apresentei ali, entrar novamente no mercado, tornando esses países totalmente dependentes da China, segundo uma fonte europeia. Então já dá para você sacar. Pequim tem investido em instalações para fabricar os ímãs de baixo custo por meio de produção de larga escala, o que pode levar o Japão a perder a sua participação no mercado do futuro. No futuro. Então já dá para você sacar que a coisa não vai ser legal. Só para finalizar aqui. O projeto de revisão diz que a proibição e as restrições de exportações visam proteger a segurança nacional e são de interesse público da sociedade. A administração do presidente chinês Xi Jinping posicionou os ímãs como um fator chave no crescimento econômico e na segurança da China. Claro que ele ia colocar isso na segurança da China, porque isso vai ser usado o quê? Como moeda de barganha em relação aos semicondutores. Porque se o Japão, Holanda e outros países bloquearem o envio de maquinário para a China vai ficar atrasada em relação aos semicondutores, a não ser que ela consiga, tecnologicamente falando, estudar ali e criar os seus semicondutores de alta performance. Caso contrário, se ela depender desses maquinários, ela está lascada. Em contrapartida, o resto do mundo vai se lascar em relação a esses ímãs de alta performance por causa dos carros, aviões e outras coisas que usam o neodímio e o cobalto ali. E aí? Então você vê que vai haver um retrocesso de um país, no caso a China, contra o retrocesso de vários países. Então isso aí vai gerar o quê? Quebra-pau danado, politicamente falando. E o Japão está ali, cutucando. A China com vara curta. Só que o Japão tem muito mais a perder do que a China nesse ponto. Então já dá para você sacar, para você que mora aqui no Japão, e eu que moro aqui no Japão, as pessoas que pretendem vir para o Japão trabalhar, que as coisas não vão ser legais daqui para frente. Enquanto não haver uma política de melhora, uma coisa. Só para você ter ideia, tem duas leis, tá, que eu ainda não gravei esse vídeo, eu preciso gravar esse vídeo também. Tá? São duas leis que o Japão já fez. Uma já entrou em vigor e a outra ainda vai entrar em vigor. Tá? Vai entrar em vigor em outubro. Tá? Só que essa que vai entrar em vigor em outubro, ela ainda precisa passar por uma certa votação. Essa outra não. Essa outra ela já está em vigor. Essa que está em vigor, eu só vou falar por alto aqui, tá? É a lei de doações aqui no Japão. Então a pessoa que pede doação ou a pessoa que faz a doação, ela está passiva, a partir de agora já está valendo, passiva de multa e prisão. Não vou falar mais do que é, porque eu vou explicar no outro vídeo. Tá? Até para não prolongar, porque já estamos com 38 minutos, quase 39 minutos de vídeo. Mas já dá para você ter ideia que as políticas do Japão são cada vez mais repressivas. Tá? Então daqui para frente, tome cuidado. Da mesma forma que eu já mostrei aqui no canal que as importações de trigos do Japão, 90% passa pelo governo japonês. E aí? Tá? Porque o governo japonês compra, depois faz a redistribuição para as fábricas, para as empresas. Então você vê que tem muita coisa aí por trás que está ficando perigoso. Tá? Por isso que eu já te alerto. Não está, como é que se fala assim, não está complicado ainda fazer geração de riqueza no Japão. No caso, você enriquecer, você ganhar mais, você conseguir o seu futuro financeiro, você conseguir suas coisas. Não, ainda dá. Tá? Ainda a coisa está num patamar ainda sustentável. Só que se você ficar só olhando o dia de hoje, igual que o Kishida faz, ele não olha o dia de hoje para as pessoas.
É a política do Kishida. Ele só fala de geração futura, geração futura, geração futura. Só que ele esquece que quem faz a geração de riqueza para ele agora é a geração de agora, não é a geração futura. Então ele está contando com o ovo no fiofó da galinha. Aí ele usa esse termo, geração futura, geração futura, geração futura, e a geração de agora está se lascando. Então já há um aumento de imposto cada vez maior agora. Porque essa geração de agora não está gerando riqueza de uma forma proporcional. Ela só gera riqueza aqui em forma de impostos altos, não na quantidade. Existe aquela velha história de quantidade vezes qualidade. Tá? Você vê que tem empresas, só para finalizar, tem empresas que elas ganham na quantidade. Ela faz a geração de riqueza dela na quantidade, olhando o povão. Tem empresas que elas fazem geração de riqueza olhando qualidade, só para uma minoria. E já dá para você sacar por A mais B que essas empresas que têm os portfólios mais para povão são as que têm menos tendência de quebra. Tá? E as outras que olham por qualidade, para uma minoria, são a que mais tem tendência de quebra. Se aquela empresa que mexe com qualidade ela não se consolida no mercado, ela quebra. Diferentemente de uma empresa que ela mexe para povão. Então já dá para você sacar por A mais B que tem... Você vê, um grande exemplo são as lojas de roupas aqui no Japão. Você vê que o Shimamura, o Havaí, são lojas que cresceram. O 7-Eleven, ele alcançou o recorde de vendas aqui do Japão. Mas por que ele fez isso? O 7-Eleven era o combine mais caro que tinha. Mas como é que ele alcançou esse recorde de volume de vendas? Porque ele mudou a sua política. Simples assim. Ele tirou aquela política de elitista que ele tinha, tá? De muita qualidade, e passou para quantidade. O 7-Eleven ele mudou isso. Quem entra no 7-Eleven, aquelas pessoas um pouco mais atentas devem ter percebido que uma gama de variedades de produtos do 7-Eleven baixou o preço. Não é que reduziu o preço, eles colocaram produtos de valores mais agregados. Claro que ainda tem os produtos de valores elitistas, mas eles procuraram colocar produtos de valores mais agregados, que as pessoas consigam, com pouco dinheiro, comprar, agregando valor ainda. É a velha história, igual os copos de café. Tá? Aquilo ali foi uma sacada genial, aquela máquina de café do 7-Eleven. Por quê? Se você vai comprar um copinho de café a 120 ienes, por que você não pode comprar um copinho com um café feito na hora, cheirosinho ali, a Riaconha? E aí? Então você vê que são coisas que o 7-Eleven está fazendo. Ele tem produtos, ele está agregando produtos de valores mais baixos. Porque aí nisso aumenta o fluxo de vendas. É aquilo que eu falo, cansei de falar nos vídeos, que o Kishida não faz. Ele não faz o aumento de fluxo de produtos. Ele não faz uma política para circular os produtos internamente no Japão. Não, ele só quer ganhar com a base de imposto. Por isso que eu falo que político sem o raio de uma formação é complicado. Politicagem por politicagem é complicado. Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão está caminhando para um terreno meio sombrio daqui para frente. Tá? Aí vai ficar o quê? A cargo de cada um tomar conta da sua parte financeira para não afundar. Porque se depender da política social do Japão, esqueça. Tá? No máximo que você vai ganhar o quê? Uns 20 mil ienes, 30 mil ienes aí. Se tiver filho, 50 mil ienes. Só para finalizar o vídeo agora. A parte do My Number, dos 20 mil ienes, foi estendido até setembro. Então se você fizer, você vê que o
o governo japonês ele quer fazer o My Number de qualquer jeito para todo mundo. Tá? Eu ainda não fiz o meu. Vai ser estendido até setembro o ganho desses 20 mil ienes no My Number. Tá? Então, se você quer ganhar dinheiro com o My Number ainda, tá em tempos ainda. Tá certo? Mas é isso aí, família. 45 minutos de vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tiro o meu chapéu para você, porque você realmente quer informação. Tá? Porque caso contrário, as pessoas que não querem informação, elas vão ver vídeos de 5 minutos. Aqui eu te mostrei por A mais B os passos que o Japão está fazendo e o caminho perigoso que o Japão está entrando. Aí, acredite que se quiser também, tem as matérias no jornal japonês, é só você dar uma garimpada aí, tá? Dar uma pesquisada que você vai achar tudo isso que eu falei também. Tá? Não é nada segredo de Estado, tá? Está na mídia japonesa, está aberto para todos. Só que o que eu fiz? Juntei as informações, reuni as informações e trouxe ela para você. Em vez de você gastar horas procurando, trouxe tudo de uma forma o mais resumida possível, para você ter um melhor entendimento. Tá? Aquela velha história. Meu papel de comunicador, de informação, eu preciso passar de uma forma que você entenda. Tá certo? Espero que seja o suficiente. Tá? Aquela velha história. Ninguém é passível de erro. Tá? Tento fazer o meu melhor. Se o meu melhor não for suficiente para você, aí não sai. Tá? Mas eu tento, né, na medida do meu possível, da minha, como é que se fala assim, pequenez do dia a dia. Mas vamos lá, tá? Um abraço. Espero que te ajude de alguma forma e invista o dinheiro. Tá? Não deixe o dinheiro parado, invista de alguma forma, porque senão vai ficar cada vez mais complicado, tá? Geração de renda aqui no Japão. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.